17 crianças de uma mesma turma desaparecendo no meio da noite, sem deixar rastros. O que acontece quando a comunidade começa a apontar o dedo para a única pessoa que sobrou? Isso é só a ponta do iceberg do filme Weapons, ou, como foi traduzido para o português, A Hora do Mal. Vamos nos distanciar da maioria das coisas que conhecemos sobre filmes de terror. Esse é diferente. Ele tem um mistério que, confesso, ter me deixado apreensiva e presa à história e no seu desenrolar. E o mais fascinante é como o filme faz você sentir cada passo dessa investigação, como se estivesse vivendo aquilo junto. É uma experiência visceral, meus amigos. Exato. E precisamos falar sobre a narrativa do mistério que faz A Hora do Mal ser tão diferente dos outros filmes de terror. Porque o diretor Zach Cregger é genial em nos tirar do sério, transformando o banal em algo aterrorizante. Como a estrutura de capítulos do filme te deixa viciado, como se fosse uma série que você não consegue parar de assistir. O verdadeiro significado do título original, Weapons, que vai fazer você olhar para o filme com outros olhos e entender melhor as entrelinhas. Sobre sua resolução final, que para alguns pode ser um problema ou quebra de expectativa grande, e até mesmo seus eventuais problemas. E, claro, nossa opinião final sobre o que achamos dessa mistura de gêneros que o filme aborda. Mas antes de continuarmos, se você tem gostado do nosso trabalho, dê uma força pro canal, amassando o dedo no like e se inscrevendo, que toda semana tem vídeo novo. Preciso dizer que saí do cinema ainda tentando processar essa história. Uma coisa é certa, o filme fica na nossa cabeça. Esse é daqueles que você assiste e depois fica dias pensando: o que foi isso que eu vi? Para começar, a premissa nos fisga bem com o mistério de 17 crianças de uma mesma turma no interior dos Estados Unidos somem misteriosamente de suas casas às 2h17 da madrugada, sem deixar rastros. O único que sobra é um moleque, o Alex, e a professora, Justine, vira a principal suspeita da comunidade. É realmente um ponto de partida intrigante. Exato. E achei legal como o filme trabalha. Ele não te joga respostas na cara. Ele te convida a investigar junto, sabe? E aqui é necessário dizer como o diretor e roteirista Zach Cregger sabe trabalhar muito bem o storytelling. Quem viu Noites Brutais já sabe do que ele é capaz. Mas aqui ele se superou. Ele pega algo que parece super normal, super banal, e vai exagerando até aquilo virar um pesadelo real. É como se ele pegasse um graveto e te mostrasse que, a qualquer momento, ele pode virar uma fogueira gigantesca. Ele tem muito talento nisso. Sim, e ele faz isso de uma forma tão sutil no começo que a transição do drama para o suspense investigativo e depois para o terror é bem trabalhado. Você não percebe a mudança, apenas sente a tensão crescendo. E falando em como ele conta a história, a estrutura do filme em capítulos é um show à parte, né? Em vez daquela coisa de 3 atos que a gente já sabe onde vai dar. Ele separa a narrativa em pontos de vista. Primeiro a gente vê pela Justine, depois pelo pai de um dos meninos desaparecidos, o Archer, e por outros personagens. Isso foi genial! É tipo quando você está assistindo uma série e cada episódio te dá uma sensação de conclusão, mas ao mesmo tempo te puxa para o próximo. Aqui é a mesma coisa, mas num filme. Você termina um capítulo e pensa, o que vem agora? Preciso continuar. Isso deixa o filme absurdamente engajante. Você não vê o tempo passar. E ele usa essa técnica para expandir a história aos poucos, nos envolvendo com muita calma, como se fosse um quebra-cabeça. Cada personagem, cada capítulo, te dá uma peça, e no final o quadro completo. É como um Rashomon do terror, com diferentes perspectivas da mesma tragédia. Mas nisso eu preciso dizer que talvez tenha tido capítulos e pontos de vista demais. Alguns fez total sentido, mas, na minha opinião, 1 ou 2 arcos ou capítulos poderiam ter sido enxugados ou até retirados. Não vi muito acréscimo em tantos arcos. Tivemos 6 arcos. 5 ou até 4 já teria deixado mais redondinho e menos redundante. Isso não chegou a me incomodar, mas concordo que para algumas pessoas pode tornar o filme mais cansativo mesmo. O filme poderia ter enrolado menos.
Mas gostei de como ele brinca com os gêneros, sabe? O filme não é só terror. Ele passeia pelo drama, pelo suspense investigativo e até pelo humor, apesar disso ter desagradado algumas pessoas. Não é um terrir, mas tem umas situações tão bizarras que o riso escapa, mas sem nunca perder a seriedade do que está sendo contado. E o Zach Cregger é um craque em criar tensão sem precisar apelar para sustos baratos a cada 5 minutos. Os sustos dele são construídos, te pegam de surpresa quando você menos espera e às vezes o maior medo vem do que você não vê ou de um simples movimento que parece errado. Ele manipula a sua percepção da realidade de forma assim magistral, com silêncios calculados e explosões sonoras dissonantes. Sim, o jeito que ele manipula a sua percepção da realidade é de muita qualidade mesmo. E outro ponto que a gente tem que falar é sobre o título e a sua conexão. Aqui no Brasil ficou A Hora do Mal, que é bem genérico, né? Mas o título original, Weapons, que significa armas, é muito mais profundo. E, na minha opinião, a chave para entender o filme. Se conecta melhor com o que o filme quer transmitir. Exato. No início, a gente pode até pensar que as crianças são as armas, ou talvez o menino sequestrado. Mas o filme vai muito além. Ele mostra que todos os personagens ali, de certa forma, são armas. Os pais, a professora, o policial, o diretor da escola, o pai de um dos meninos desaparecidos, o Archer, todo mundo tem o potencial de ferir, manipular ou causar dano aos outros, seja física ou emocionalmente. É uma reflexão sobre a natureza humana, sobre como a busca desesperada por culpados pode levar a consequências inimagináveis. E como a comunidade, que já estava rachada por dentro, se desintegra ainda mais. E até mesmo como essa necessidade de buscar por um culpado quando não entendemos algo parece até ser do instinto humano. Essa é a sacada do filme. Em vez de um monstro óbvio, ele mostra que o verdadeiro horror pode vir de qualquer elemento trivial, de qualquer atitude que usamos para atacar o outro. É um comentário poderoso sobre a nossa sociedade, a era do sensacionalismo e dos linchamentos virtuais, onde uma pequena faísca pode acender uma fogueira de ódio. E ele faz isso enquanto nos apresenta personagens super complexos e bem atuados. Ah, e não podemos esquecer da famosa corrida Naruto. Aqueles toques de humor que quebram a tensão e deixam a cena ainda mais bizarra e memorável. É um filme que te deixa curioso o tempo todo. Você fica, e agora, o que vai acontecer? E o final, sem spoilers, claro, mas a sequência final desse filme é algo que entra nas discussões recentes do terror. Seja de forma positiva ou negativa, depende de como as pessoas vão ver. Alguns gostaram, mas entendo quem não gostou. Porém, para mim, a catarse que ele entrega compensa toda a espera. E o jeito que ele resolve o mistério é, sim, absurdamente impactante e único, mesmo usando um arquétipo de história infantil, que, como eu disse, pode sim desagradar e agradar. Eu saí do cinema completamente satisfeita, mas com aquela sensação estranha, sabe? Como se o filme tivesse cutucado algo bem mais perturbador que o medo, um mal-estar sobre a maleficência que pode se esconder em qualquer canto da nossa vida real. Bom, acho que deu para entender que A Hora do Mal, apesar dos seus poréns, como redundância nos capítulos e na resolução da história controversa, é um bom filme, sim. Com certeza. Para resumir, achei A Hora do Mal um filme extraordinário, com uma narrativa super bem contada, que te mergulha em um mistério intrigante e cheio de camadas. O Zach Cregger se consolida como um diretor que tem identidade e originalidade, sabendo como poucos misturar drama, suspense, terror e até um humor sutil, de um jeito que faz sentido e te deixa fissurado. E a estrutura em capítulos, as atuações excelentes e o significado profundo por trás do título original Weapons só reforçam que esse não é mais um filme de terror. É uma experiência, né?
É uma obra que te faz pensar sobre a natureza humana, sobre a comunidade e sobre os perigos que brotam do cotidiano. Mesmo com seus pontos que podem incomodar, é sem dúvida um dos melhores filmes do ano. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like e se inscreva no canal que isso nos ajuda muito no nosso trabalho. E claro, se você já assistiu, não se esqueça de compartilhar conosco o que acharam de Weapons. É isso aí, esperamos que tenham gostado dessa nossa pequena resenha. Nos vemos no próximo vídeo e nos comentários. Are you watching?